Um encontro do presente com o passado. Estudantes de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em proteção de plantas se uniram a ex-alunos que hoje se destacam no mercado, seja na área acadêmica ou em empresas do setor agrícola, para celebrar os 30 anos de criação do programa. O atual diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas e por 3 vezes coordenador da pós-graduação foi um dos homenageados. Naquele período, há 30 anos, isso era uma utopia e não era muito bem considerado. Já no exterior, principalmente Estados Unidos e parte da Europa, já tinham esse conceito de agregar conceitos e disciplinas nas áreas que a gente chama de entomologia, que é o estudo de pragas, fitopatologia das doenças de plantas e matologia e outros num único programa. Isso foi um grande desafio. A CAPES no início ela não aceitou isso muito como uma proposta, que todos os cursos eram estanques, que se predominava naquela época, mas se mostrou de fato uma visão de sucesso, porque hoje nós temos muitos programas, inclusive alguns deles, inclusive a área hoje dentro da área de Ciências Agrárias 1 da CAPES é considerada como a área de proteção de plantas. Então isso foi muito importante porque nós acabamos mudando o conceito, e isso teve toda uma evolução com relação às disciplinas que também no passado elas eram estanques para nós e passaram a ser integradas. E hoje esse é o tipo de profissional, de pesquisador, independente se o nível mestrado ou doutorado, que as empresas e institutos de pesquisa público, privados, inclusive universidades, hoje estão buscando. Ele passou por um processo de consolidação durante esses anos. É todo um trabalho de muitos professores, muitos coordenadores, de um corpo docente, de técnicos. E hoje, aos 30 anos, nós somos avaliados como um curso de pós-graduação de excelência no Brasil. Nós somos conceito 6 CAPES. Um grupo muito seleto de cursos de pós-graduação, de excelência e com reconhecimento internacional. Uma trajetória de sucesso que não poderia ser contada sem a contribuição de Shukichi Kurosawa. Consultor há 18 anos do programa Globo Rural, o engenheiro agrônomo foi um dos primeiros professores da FCA e do programa. Durante o depoimento, ele traçou uma linha do tempo e, com fotos, ilustrou como tudo começou há 50 anos. Ao longo da minha vida como professor aqui, comecei praticamente do zero. E foi possível, na época da aposentadoria, ter um laboratório considerável com toda a equipe, com microscópio eletrônico, com sequenciamento de DNA e tudo isso. Então eu me sinto muito recompensado por ter encontrado um ambiente fértil para trabalho, liberdade para pesquisa e desenvolvimento. A experiência de quem construiu essa história serve de inspiração para os mais novos. É o caso do Eduardo. Aos 22 anos, o estudante catarinense está no 1º ano do mestrado e vê na figura do professor Shukichi uma referência a ser seguida. Desde os tempos que eu era criança, que eu assistia Globo Rural, no qual ele é consultor, então é uma pessoa que eu me espelho, E também na professora Renate, que é uma pessoa que me ajudou muito também até agora. Fiquei sabendo pela professora Renate, inclusive, que ele foi um dos primeiros orientadores dela na graduação, e isso é uma coincidência muito grande, A função do professor na universidade não é simplesmente chegar e ensinar a parte técnica só. Acho que é formar gente, E eu sempre me preocupei esse aspecto. Então quando eu ouço ou pelo menos vejo esse reconhecimento, eu acho que nada paga, não tem preço para isso.